Zoe, para terminar a questão da ração, né, que vocês chamam, da quantidade de alimentação que é distribuída para cada morador. É um pão por dia por pessoa. As pessoas amanhecem na fila para pegar o frango. Então, assim, às vezes você passa o dia inteiro na fila, chega a sua vez e falam, acabou o frango. Não E tem para quando você. tem? Quando tem, qual é a quantidade? É uma coxa de frango por mês por pessoa. Uma coxa de frango por mês por pessoa, 5 ovos por mês por pessoa, um pão por dia e arroz, feijão, os outros. Recado final para os brasileiros, Zoe, você que conhece as Bom, duas realidades. gente, seguinte, pensa muito bem ano que vem. Eu já estou falando isso com antecedência, porque estou vendo tudo o que está acontecendo e as pessoas estão querendo uma terceira via. Gente, isso é muito perigoso. Vocês vão estar dividindo votos e vão acabar dando voto para o Lula, que é um verdadeiro inimigo do país, que financia a ditadura cubana. E tudo que os cubanos estão fazendo, escutem bem, tudo que os cubanos estão fazendo vai ser para nada se o Lula se eleger ano que vem. Eu estou realmente muito preocupada como cubana e peço para vocês, terceira via não existe. Ano que vem ou é Lula ou Bolsonaro. Você não tem que concordar 100% com o Bolsonaro, mas entre Lula, que é um financiador de ditaduras e quer a mesma história de Cuba para o Brasil, e o Bolsonaro, que foi o único presidente que teve coragem de bater de frente contra essa ditadura, fiquem com o Bolsonaro. A liberdade é a coisa mais importante que a gente tem na vida. Olá, eu concordo com, com as palavras da cubana Sor Martinez. Porém, quero afirmar que nós já temos uma ditadura aqui no Brasil há muitos anos. Ditadura feminista. A ditadura criada pela esquerda, pelo PT, os partidos de esquerda, e apoiada pelo atual governo. Então, eu acredito que as pesquisas são verdadeiras, de que o corrupto está liderando. Eu acredito que o presidente tem conquistado votos de feministas, mas tem perdido muitos votos, principalmente de homens. Homens que não são muito idiotas, porque o feminismo implantou uma ditadura aqui no Brasil através da esquerda e continua, a ditadura feminista continua, apoiada pelo atual governo. As leis feministas, leis de privilégio, e com isso ele perdeu muitos votos, porque muitas pessoas estão revoltadas, estão percebendo que não tem muita diferença dos governos esquerdistas. Qual é a diferença? A única diferença é que o presidente Bolsonaro é capitalista e os presidentes de esquerda são comunistas. A única diferença. Mas todos são feministas, criam, apoiam leis feministas, leis de privilégio. E, então, por isso, muitas pessoas estão percebendo que não tem muita diferença. A única diferença é que o Bolsonaro é capitalista e os outros são comunistas. De que os políticos de esquerda são corruptos e o atual presidente não é corrupto, ninguém tem essa prova. E corrupto a gente percebe pessoas tanto de esquerda quanto
de centro e direita. Não dá para confiar muito. A única diferença que a gente tem certeza é de que os esquerdistas são comunistas e os direitistas capitalistas. A única diferença. Mas tanto esquerdista quanto centrista e direitista são feministas. Estão criando leis de privilégio, leis que destroem as famílias, como eu já ouvi ex-bolsonaristas falando que com essas leis criadas pela esquerda e com apoio fortalecidas pelo atual presidente, pode acabar com a família tradicional que ele tanto afirma defender. Pensando bem, eu não concordo com, não voto nos esquerdistas, mas eles ainda são melhores, não em relação ao comunismo, mas em relação ao feminismo, às leis feministas. Porque pelo menos apoiam casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu não concordo, como teólogo, não concordo em relação à teologia, a Bíblia, não concordo com casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas para a vida conjugal aqui, será melhor, da maneira que eles estão fazendo, criando leis de privilégios para a mulher. Porque casando homem com homem e mulher com mulher, se tiver algum problema, alguma briga, ninguém vai ser considerado coitado e o outro monstro. Então, pensando por esse lado, o presidente Lula, os políticos esquerdistas ainda estão raciocinando melhor, porque o outro afirma ser moralista, muito moralista, e criando leis que destroem as famílias. Os políticos esquerdistas já está claro que são imorais. Então, do jeito que estão fazendo, que a esquerda vem fazendo e o atual presidente apoiando, e a maioria dos políticos atuais, parlamentares atuais apoiando, estão destruindo os casamentos tradicionais, dando privilégio, criando leis de privilégios. Então, casamento de homem com homem e de mulher com mulher, se o casal brigar, não vai ter essa de um ser considerado coitado e o outro monstro. Duas mulheres casadas, quando brigarem, uma não vai ser considerada coitada e a outra monstro. Dois homens casados, quando brigarem, um não vai ser considerado coitado e o outro monstro. Simples assim, fácil de entender. Do meu voto, eles estão livres. Eles estão livres. Tanto Bolsonaro quanto esquerdistas estão livres. A minha mentalidade é outra. Simples assim.